Olá, turma! Neste nosso encontro vamos falar sobre a ressuscitação cardiopulmonar na criança. Super importante. Vamos considerar neste cenário a criança de um ano até o início da puberdade, segundo o protocolo que nós estamos estudando da American Heart Association. E a maior parte das paradas cardiorrespiratórias em crianças procede de uma hipóxia, né, que é a diminuição do oxigênio aí cerebral, devido a algum problema respiratório. Então, por esse motivo, a gente deve focar nas ventilações eficazes, assumir um papel aí de grande importância nesse público, nessa faixa etária. Analise que vimos que as compressões são super importantes na avaliação e na RCP no adulto, e nesse cenário que eu estou falando para você agora de uma criança, né, de um ano até o início da puberdade, a gente vê aí que por conta desse quadro de hipóxia, as ventilações assumem um papel super importante aí neste cenário. E o que é que vamos focar aqui? Vamos focar basicamente justamente algumas especificações que mudam no cenário do atendimento do pré-hospitalar, no atendimento do RCP a uma criança, porque obviamente temos as suas mudanças característica, né, da criança, o seu peso, a sua forma, né? Então, assim, o que é que o protocolo fala sobre as compressões? Primeira coisa, a gente deve avaliar a força, né? Como no adulto é de 5 a 6 centímetros, aqui na criança será de 4 a 5 centímetros de profundidade, sendo que a frequência que nós vamos manter aí é uma frequência de 100 a 120 compressões por minuto. E onde será, como será realizada essas compressões apenas com uma das mãos, né? Essa região hipotenar, na linha intermamilar, acima aqui do processo tifoide, e vamos fazer essas compressões com apenas uma das mãos. O importante nesse cenário também é observar o retorno do tórax, né? Entre as compressões, isso que é super importante, né? Então, logo após essas considerações das compressões, eu quero falar com você sobre as considerações sobre as ventilações, que é super importante nesse cenário, como eu já disse. Existe 3 possibilidades aí, 3 formas da gente ventilar essa criança, assim também como no adulto. A boca, o dispositivo válvula máscara pediátrico, que é esse dispositivo aqui, né, que é mais conhecido como Pocket Mask, e essa aqui obviamente é adulta, e o dispositivo bolsa máscara válvula, que é esse aqui, o famoso AMBU, né, bolsa. Aqui é a máscara e aqui é a válvula. A gente pode utilizar estes dispositivos, tanto o Pocket Mask como o AMBU, numa criança também. De adulto, em um cenário que eu não tenha esse material infantil. O que é importante a gente frisar aqui é que eu vou utilizar essa máscara de forma invertida. Colocamos assim de forma natural. Na criança nós vamos colocar de forma invertida para favorecer essa vedação invertida, e vamos fazer assim a ventilação. O mesmo processo com o AMBU, né? Naturalmente ele colocado dessa forma, essa região aqui apical no nariz, a gente vai inverter ela e vai colocar dessa forma invertida para acoplar no rosto da criança. E o que é importante lembrar aqui na hora das ventilações, assim como das compressões, né? A capacidade pulmonar da criança ela é menor. Então a gente precisa, menor do que a do adulto, né? A gente precisa ofertar uma quantidade para a gente não ventilar demais em excesso, e essa ventilação aí ela ir para uma ventilação gástrica, né? Então a gente precisa mensurar, obviamente, neste cenário, para poder essas ventilações saírem de forma mais eficaz. Outra coisa muito importante ao fazer a avaliação inicial, né?
de um atendimento dessa vítima, dessa criança, de uma PCR. Obviamente, no início dessa PCR que foi vista, que foi visualizada, eu preciso fazer essa avaliação inicial que a gente chama, que é checar o nível de consciência de forma qualitativa e a presença de ventilações, movimentos ventilatórios e do pulso carotídeo, né? E se for necessário, se tiver apenas um socorrista, ele vai pedir ajuda. É super importante a gente frisar isso, pedir ajuda quando necessário, né? Ainda dentro da avaliação inicial. Claro que vamos falar aqui dos 4 passos, né, que salvam vidas no SBV, mas esse pedido de ajuda pode aí variar num cenário em que, por exemplo, o socorrista esteja só. Então, o que é que acontece? Vamos lá para os 4 passos que salvam vidas. Isso aqui, neste momento agora, você vai parar tudo que está fazendo para focar aqui. Primeira coisa no atendimento é a segurança do local. A gente não pode salvar uma vítima, não pode promover um socorro eficaz se o local ele não está seguro, né? A zona quente, que a gente chama, é específica do Corpo do Bombeiro e do Polícia Militar. Então, assim, se eu estiver em um cenário que uma criança ela sofreu uma PCR em uma via pública e esse poste pode cair, a energia elétrica pode ter uma descarga ali interessante, é que tenha o Corpo de Bombeiro e a Polícia Militar para fazer esse atendimento inicial para a segurança da cena após os profissionais de saúde adentrarem e realizar assim o atendimento a essa vítima. A segurança do local sempre vem em primeiro lugar. Se o socorrista não estiver seguro, ele não vai poder fazer um atendimento de segurança a essa vítima. Após dando este cenário de segurança, a gente vai fazer o quê? Checar a responsividade. Como é isso? Esse item é super importante porque, ao mesmo tempo que vamos checar essa responsividade, vamos testar a consciência desse paciente e não devemos quantificar. Isso é super importante falar. Não vamos fazer aí escala de coma de Glasgow, não. Vamos primeiro, sim, se ela tem consciência, presente ou ausente. Como é que a gente faz isso? Nós vamos fazer, né, na posição de socorrista, em um cenário do pré-hospitalar, colocar um joelho no chão e outro apoiado e fazer o movimento de toque e fala: Senhor, Senhor, você consegue me ouvir? Senhor, Senhor, você consegue me ouvir? Se essa criança, ou então bebê, você consegue me ouvir? Se nesse cenário ela não ouve, o que é que vai acontecer aí? Vamos fazer o ver, ouvir, sentir, né? Como ao lado da criança, posição de socorrista, nós vamos colocar a nossa primeira mão na testa, vamos fazer a desobstrução da via aérea com a manobra de chin lift, elevação do mento, e vamos olhar para ver se tem expansão torácica neste momento, né? E nesse cenário a gente já vai fazer o quê? Checar respiração e pulso simultaneamente. Abrindo parênteses aqui para o leigo. O leigo que não sabe checar o pulso, ele já tem a autorização para iniciar as compressões torácicas. Sendo que o profissional de saúde que tem habilidade em checar o pulso, esse pulso não pode ser demorado, ele deve levar aí, segundo o protocolo, de 5 a 10 segundos para ser checado, justamente para a gente não perder tempo, porque estamos num cenário em que o músculo cardíaco ele está perdendo oxigenação. Então, é importante a gente fazer as compressões para fornecer o débito cardíaco mínimo aí a essa criança. O que é que acontece? Ainda nesse protocolo, o guideline de suporte básico de vida em pediatria, há algo muito importante que a gente precisa saber, que em crianças em parada cardiorrespiratória, que apresente num cenário um batimento cardíaco
menor que 60 por minuto e sinais de hipoperfusão, que é isso? Sinais de hipóxia, né? Que ela está pouco perfundida, as extremidades ali você não consegue ver perfusão, não estão aquecidas, né? Então, o que é que acontece? Ao checar o pulso carotídeo nesse cenário de criança e ela apresentar o gasping, que é aquela respiração agônica, que ela não produz essa respiração, o gasping, apesar de ter movimento, mas ela não produz, ela não tem a eficácia de produzir oxigenação eficaz. Então, o que é que acontece? Gasping, aquela respiração agônica, e o pulso menor do que 60, nós, segundo o protocolo, já estamos aí autorizados a iniciar as compressões torácicas. O pedido de ajuda, eu quero focar aqui. Logo após isso, checar o pulso, né? Falamos aqui, segurança do local, checar o pulso, responsividade, checar o pulso, né? E pedir ajuda. Esse pedido de ajuda tem que ser muito direcionado. Quem estiver no local, você vai dizer, você ligue para o SAMU e peça um DEA, desfibrilador externo automático. Se tiver mais de uma pessoa, você ligue para o Salvar e peça um desfibrilador externo automático. Isso é importante porque você vai delegar àquela pessoa uma função para fazer. Não deixa as coisas soltas. E aí, como eu procedo sozinho na cena, eu vou iniciar as compressões, 30 compressões, né, para 2 ventilações. 30 compressões para 2 ventilações. Sempre assim. Em um cenário em que eu tenha 2 socorristas, aí, neste cenário de pediatria, a gente vai mudar para 15 compressões para 2 ventilações. Importante falar, essas compressões ela precisa ser eficaz para ter a sua eficácia plena. Então, eu preciso, além do local, a região hipotenar, na região intermamilar, acima aqui do processo tifoide, fazer uma compressão forte e rápida para que produza aí um débito cardíaco suficiente para que essa vítima possa ser salva, né? Dentro do ambiente de saúde, é possível que pacientes que se encontrem em ventilação mecânica, aí já entubado, né, através de um tubo endotraqueal, precisem de RCP também, e evoluam com PCR. Caso não haja um médico presente, no momento da identificação da PCR, os profissionais de SBV presentes na cena deverão fazer o quê? Iniciar as RCP, as manobras de RCP, as compressões, rapidamente. E deverão fazer o quê? Compressões contínuas. Nesse caso não vai ser 30 para 2, nem 15 para 2. Compressões contínuas, porque, gente? Porque ele já está com o ventilador mecânico. E paralelo o quê? A uma ventilação a cada 6 segundos ou 10 ventilações por minuto. Né? Não devemos interromper aí, nesse cenário, as compressões, não devemos... as compressões elas devem ser contínuas e não devemos interromper para fazer as ventilações. Isso é super importante porque em um cenário em que o paciente já está entubado, então não carece aí fazer ventilações, né? E como é que vai ser essa ventilação? A gente vai fazer uma ventilação a cada 3 a 5 segundos, né? No adulto, o equivale aí a 12 a 20 ventilações por minuto, né? Espero ter esclarecido. Coloca as dúvidas no canal, estuda que a vida muda. Forte abraço.